Olá, estamos vivendo esse tempo de preocupação, de cuidado com a obra de Deus, com a criação. E vemos os noticiários já há algum tempo, nas rodas de conversa, toda essa necessidade de um olhar, uma atenção, um cuidado maior, como diz o Papa Francisco, com a nossa casa comum, o nosso planeta Terra, que está passando por sérias ameaças. E é por isso que nesse ano a campanha da fraternidade vem justamente nos ajudar, como igreja, a tomarmos ainda mais consciência, a nos mobilizarmos para que também possamos dar a nossa contribuição em vista de um cuidado, de uma atenção, um zelo por esta casa que acolhe e que oferece para nós o necessário para a nossa existência e para o nosso viver. Nossa campanha da fraternidade, fraternidade e ecologia integral. E no terceiro capítulo aqui do nosso texto base, certamente você tem o seu, você já leu, mas quero resgatar aqui com vocês algumas informações, do terceiro capítulo. Como de costume, sempre o texto base das campanhas da fraternidade seguem essa lógica. Existe um ver, iluminar esta realidade a partir da palavra de Deus, o que vemos da realidade, primeiro capítulo. Segundo capítulo, a partir desse ver, iluminar a realidade a partir da palavra de Deus e também da tradição da igreja e do ensinamento dos santos padres, enfim, toda a caminhada de evangelização da igreja em torno da temática que a campanha propõe. E aí chegamos ao terceiro capítulo, algumas ideias, algumas indicações que iremos agora nesse momento compartilhar. Muito bem, gente, o terceiro capítulo, agir e propor. E é necessário nós recordarmos algo que já no início desse capítulo é apresentado aqui, com muita propriedade recordar isso, ter presente isso, para que a gente possa realizar esse processo de mobilização. Até no final aí do terceiro capítulo, o último ponto que a gente vai ver é justamente isto, é tempo de mobilização, é tempo de fazer algo. Eu como pessoa, a minha comunidade, essa comunidade que é a minha própria família, o espaço onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu convivo, a comunidade eclesial, sim, a minha comunidade, lá onde eu celebro, vivo minha fé, mas também essa comunidade, essa família maior, que é a nossa sociedade. Afinal de contas, não vivemos numa caixa de vidro, nos relacionamos, estamos inseridos no mundo, sendo esse fermento na massa, sinal da presença e da ação de Deus, como igreja, como aqueles que vivem e testemunham a fé. Então, nesse processo de mobilização, é preciso partir destas três atitudes que elas se relacionam profundamente. É preciso ver, refletir e ouvir. E tanto o primeiro capítulo, que nos ajudou a ver e a ouvir tantos elementos, informações, o contexto que nós estamos aí testemunhando de toda a emergência climática e que tem tocado também a nossa vida. Quantas pessoas, e você mesmo quantas vezes já não disse, olha, chovia mais, era mais fresco antes, não fazia tanto calor. E como isso também toca, não é, a vida de cada um de nós, e basta ver o noticiário que rapidamente a gente vai perceber situações que causam tanta temeridade e tanta dor em tantos lugares do mundo. Então, ver e ouvir, iluminar e discernir, e essa atitude de mobilização, enfim, ela parte então justamente da gente não ficar assim passivo, não ficar assim cego para aquilo que nos circunda. É preciso criar esta consciência crítica, penso eu, que o texto vem nos ajudar justamente nisto, a perceber que de fato existe uma crise. E crise não é uma parada, uma realidade que nos impede, mas crise precisa ser olhado como uma grande oportunidade. A crise nos ensina, a crise nos provoca e a crise nos deve levar a pensar caminhos, modos de vida pessoal, comunitário e também na sociedade. Então, o nosso ver, o nosso refletir, o nosso ouvir, estarmos atentos
aquilo que está tocando na nossa vida diante dessa emergência climática que a campanha da fraternidade vem tanto nos ajudar a ter presente. E também, a partir disso, ir construindo este caminho de mobilização, de crescimento, de ações, de gestos pequenos, médios e grandes, e que vão fazendo essa transformação da consciência e da prática de vida concreta de cada um de nós, em vista da proteção da ecologia, e como diz o Papa, ecologia integral, porque não é só um cuidado com a árvore, não é só um cuidado com a água, é um cuidado com a vida que passa pela água, pela árvore, pela atmosfera, pelo ar, e que toca na minha existência, toca na existência de todos os seres vivos desse planeta. Então essa ideia de ecologia integral, porque quando a gente ouve a palavra ecologia, logo vem na cabeça da gente, né? Árvore, água, rios, mares, mas o Papa dá esse olhar mais amplo, e o capítulo 3º também, em determinado momento, nos apresenta também este conceito cunhado pelo Papa Francisco na Laudato Si. Então, gente, ver, refletir e ouvir, para que a gente possa iniciar dentro de nós e provocar também isso na nossa comunidade. E participar também da sociedade no sentido de fazer acontecer esse processo de mobilização, de atitudes concretas, pequenas, médias e grandes, no sentido de caminharmos diante dessa crise e não ficarmos parados, mas diante desse caminhar e de vivenciar e tomar consciência dessa crise, termos aí atitudes concretas, práticas, para fazermos a diferença acontecer diante desse tempo difícil e com tantas temeridades como a gente vê aí, vira e volta, acontecendo mundo afora e tocando também no dia a dia da minha própria vida, da minha própria existência. E aí, gente, dando um passo, nós estamos aí, então, diante de uma crise socioambiental e que não dá para negar ela. Por isso é preciso ver, refletir, ouvir, perceber que ela está aí e está tocando a vida de todos nós. Por isso é preciso mobilização. E esta mobilização, ela passa por algumas alternativas de superação, como nos mostra o texto aqui da campanha, né, do Manual da Campanha da Fraternidade que estamos refletindo. E entre essas alternativas de superação desta crise, de aprendizado com essa crise, de uma nova maneira da gente viver e se relacionar com toda a criação, dentro desse processo, né, de ecologia integral, casa comum, como nos apresenta o Papa Francisco, na Laudato Si, que inclusive neste ano completa 10 anos em que o Papa publicou essa importante encíclica social, tocando aí em cheio nesse grande desafio aí que a gente está refletindo. Quais as alternativas aí apresentadas? Rapidamente, eu trago aqui 4 pontos a partir do nosso texto. Primeiro, é preciso um olhar otimista e realista. É aquela ideia, né? Diante da crise, está difícil, não dá para fazer. Não, é preciso, primeiro, o olhar realista, porque já estamos sentindo impactos na vida da gente. E a gente não pode estar cego. A gente não pode estar alheio a esta crise socioambiental, como fala o texto. Dentro desse contexto da ecologia integral, os impactos já tocam na vida de cada um de nós. Alguns países, algumas realidades, ainda mais, mas também tocam aqui na nossa realidade. E esse olhar realista de perceber o que aí já está sendo apresentado pelos vários sinais, acontecimentos, mas também que seja um olhar realista, otimista, no sentido de perceber que existem já inúmeras iniciativas, inúmeros exemplos pessoais, comunitários, das nossas entidades, das nossas nações, onde a gente pode perceber, sim, aquilo que o texto chama de medidas sustentáveis. Então, veja, olhar a realidade,
Então, no sentido assim de alternativa, de superação, de aprendizado, de mudança de relação com o meio ambiente, da humanidade no cuidado com a casa comum, olhar realista e perceber os impactos que já acontecem e que se a gente não fizer nada, esses impactos serão ainda maiores, mas também um olhar otimista de perceber que já há muita coisa sendo realizada. Tem muita gente boa, preocupada, tem muitos sinais de esperança e de certeza de que esses impactos podem, quem sabe, ser minimizados ou situações piores que de repente possam vir a acontecer e que já alarmam tantos lugares do mundo afora, possam assim ser minimizados. É possível sim um processo de conversão, fala o texto. Medidas sustentáveis. Você conhece alguma medida? Alguma iniciativa? Algum projeto em vista da proteção, do cuidado com a casa comum? Pensa aí um pouquinho. E você já apoiou algum desses projetos? Às vezes na sua própria comunidade, na sua própria cidade existe um projeto que precisa contar também com o seu apoio. Depois, alternativas para a superação. É preciso então perceber que existe um caminho já sendo construído de transação energética, embora temos percebido sinais, luzes, mas também escuridões nesse processo, em toda a questão política, geopolítica do mundo onde estamos vivendo hoje. Iniciativas que há alguns anos a gente não via, mas, por exemplo, quantas pessoas já têm aí um processo de transação energética no sentido de utilizar placas de energia solar, a questão do próprio uso do seu carro, enfim, também dentro da sua própria casa, a otimização, né, dos recursos nessa linha de energia. Também o saneamento básico, embora a passos lentos na maioria de nossas cidades, e o nosso estado de Santa Catarina, nesse sentido aqui, olha, tem um grande caminho a ser percorrido. E vocês sabem que existe aí, do ponto de vista nacional, uma prioridade a ser aí tratada, olhada com carinho, que é esse tema do saneamento básico, onde há próprias legislações que estão aí levando os municípios a terem que correr atrás, a recuperar o tempo perdido, mas a gente ainda vê muito aqui a ser caminhado. E também, dentro desse olhar otimista, realista, a educação ecológica. Achei muito interessante. Muitas vezes a gente vai em escolas, se relaciona com crianças, como que esse conteúdo, né, da proteção, do cuidado com a ecologia, a questão da relação com os resíduos, enfim, como isso já está presente assim na fala das crianças, porque são temas que vão aparecendo também no processo de educação. E isso é um caminho bonito, porque pelas crianças se converte cabeças de muitos adultos. E pelas crianças nós estamos construindo também uma geração com uma consciência ecológica mais aprofundada. Tá ok, gente? Alternativas de superação. Olhar otimista e realista, perceber essas iniciativas todas, mas tudo isso vai fazer sentido se a gente fizer também acontecer o crescimento desta consciência que nos pede aqui o nosso texto base no capítulo 3º. É preciso diminuir a marcha. O que isso significa? O ritmo, o modelo de desenvolvimento que nós temos, baseado no consumo. O planeta Terra, os seus recursos, eles não são infinitos, mas todos os recursos que nos servem de tantos modos, eles são finitos. E é preciso, então, repensar todo o modelo, né, predatório e que tem causado tantas destruições em tantos lugares, e a maneira também como nós nos relacionamos com os bens, com as coisas, enfim, tudo isso que se todos, o mundo, todos os países fossem manter o mesmo padrão de vida de certos países, precisaríamos, né, como dizem aí tantos pesquisadores, alguns planetas Terra, mas não existem outros planetas Terra, temos um só. E esse modelo de desenvolvimento, ele precisa ser repensado para que
a nossa terra consiga, né, continuar ser a casa comum de todos nós e nos prover o necessário para a nossa existência. Então, diminuir a marcha, pensar nesse modelo de desenvolvimento. E para a nossa vida concreta, isso toca de que forma? O consumismo, né? A maneira como eu lido com isso, né? Enfim, e o reaproveitamento das coisas, o processo de reciclagem, os bens que eu tenho, enfim, será que tudo é necessário realmente? A forma como eu faço uso de tudo aquilo que está sendo aí apresentado? Enfim, é um ponto também a ser refletido pessoalmente, mas também quando a gente olha para o mundo da política, daqueles que detêm o poder do governo, quando a gente exerce o nosso voto, também precisamos ter presente aqui como pano de fundo esse modelo de desenvolvimento do nosso país e de todas as nações, que precisa ser sustentável. E por fim, gente, dentro dessas alternativas de superação, a gente também se alimenta, se inspira em pequenas sementes. É uma expressão também que aparece no texto, pequenas sementes. Naquela linha, né, do olhar otimista, muitas coisas que já estão acontecendo, que já estão sendo realizadas. E olha, o texto traz vários exemplos, mas um me chamou a atenção. Nem fazia ideia disso. O Santuário Nacional de Aparecida tem uma iniciativa já desde 2016 de plantio de árvores. 600 mil árvores plantadas desde 2016. E aí olha para sua casa, tudo é brita, tudo é calçamento, e a gente talvez não tem lá a nossa horta, a possibilidade de ter uma pequena árvore também lá, as nossas comunidades nesse sentido, né, de promover também o plantio de árvores. Enfim, é uma pequena semente, né, uma iniciativa aqui que nos ajuda também a ter esse olhar otimista e perceber que é possível trilhar esse caminho de alternativas no sentido, não é de lidarmos com essa crise socioambiental que nós estamos aí vivendo e que não podemos fechar os olhos, como já mencionei. Ok, gente? E falando um pouquinho mais ainda, né, desse conceito que nos é apresentado pelo Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si, e eu provoco, quem sabe seja uma oportunidade nesta quaresma, uma boa leitura a ser feita e vivência prática também do tempo da campanha da fraternidade, ler, conhecer a Laudato Si. Vale a pena essa leitura. Mas lá, como eu já disse, o Papa trabalha esse conceito da ecologia integral. Esse cuidado, não é? Esse olhar amplo para a questão da casa comum e como tudo se relaciona, como tudo está interligado. As questões econômicas com as questões climáticas, elas não podem e não conseguimos separá-las. Há uma relação muito profunda. E também a vida concreta de cada um de nós, as consequências de tudo isso que está aí se apresentando. Tudo se relaciona. Então, diante disso, é preciso ter presente que neste caminho, desse olhar de ecologia integral, eu, minha comunidade e a sociedade em vivências concretas. E aí finalizo tendo presente ainda o nosso texto aqui do manual, né, o texto base da campanha deste ano, Fraternidade e Ecologia Integral, mas também tendo presente algumas iniciativas que a nossa Arquidiocese de Joinville, em parceria também com a ADPROS, a nossa entidade social da nossa Arquidiocese, que promove tantas iniciativas e desenvolve um trabalho de promoção humana muito significativo, temos aí algumas coisas para serem apresentadas, não é? Nesse desejo de fato, construirmos esse caminho de uma vida prática, coerente, como resposta também a essa campanha da fraternidade, a este apelo apresentado pelo Papa Francisco na Laudato Si, celebrando, como já disse, nesse ano, 10 anos da sua publicação, e também tendo consciência de tudo aquilo que nos cerca e o que já nos toca em nossa vida. Pensando no eu, gente, já falei, né? Vamos conhecer a Laudato Si, vale a pena essa leitura. Depois o questionamento, né? Olhando esse modelo predatório que nós temos, né? Esse modelo desenvolvimentista que precisa ser mudado de ritmo, repensado. Como que é o meu estilo de vida?
como eu vivo, como eu me relaciono, né, com as coisas todas que me são apresentadas, com os recursos que são necessários para a minha existência. Depois, esse meu estilo de vida, o que ele produz como consequência? Né, pensando no uso do carro, pensando no uso da água, no uso da energia elétrica, na questão da alimentação, quanto desperdício também é aí apresentado, e o texto também chama a atenção sobre isso. E aí vou dar o meu próprio testemunho. Esses dias eu estava pensando comigo, na minha casa, eu tenho, né, dois espaços onde eu faço ali a separação dos resíduos que eu produzo. E aí me chamou muita atenção o quanto de embalagens eu produzi ao longo de uma semana. Né? Enfim, separando e depois dando o destino aí na coleta seletiva. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? Porque o lixo não aparece. Rapidamente a gente coloca, descarta e a gente às vezes nem se preocupa com o lugar onde a gente coloca e como a gente lida com esse resíduo que o meu estilo de vida produziu e como isso logo sai, né, de dentro do espaço da minha casa, do trabalho, enfim, a gente não se dá conta. Então é muita coisa. Olha, me chamou muita atenção, assim, numa semana, a nossa capacidade de produzir resíduos. E aí, você já se deu conta disso? Você mesmo, sua família, onde você também atua, trabalha. Então, olhando para nós, Laudato Si, ter presente qual é o nosso estilo de vida, se ele está condizente com esse processo de cuidado da casa comum, ou ele precisa ser convertido. Quaresma é tempo de mudança de vida, Quaresma é tempo de conversão. Fazer essa experiência, né, de ter presente o meu estilo de vida, a maneira como eu me relaciono, tudo isso tem produzido que quantidade de resíduos? E como eu penso, eu, minha família, minha comunidade, como eu ajudo também a sociedade a também reduzir esses resíduos, ou dar o destino adequado a esses resíduos que são produzidos. Depois, gente, pensando no eu, é também importante que a gente não fique cego e não entre também nesse discurso anticientífico que se apresenta muito e que muitas vezes nós estamos multiplicando isso pelas nossas próprias redes sociais, pelos nossos relacionamentos. É uma cegueira que deve ser superada, porque a emergência climática já está tocando no hoje da tua e da minha vida. Pensando a nossa comunidade, e aqui é o seu bairro, são seus vizinhos, mas também a sua própria comunidade de fé, lá a comunidade onde você participa, a sua paróquia, pensando assim de maneira bem concreta. Na nossa comunidade existe esse trabalho de conscientização e de realização desta condução adequada dos resíduos que são produzidos? Às vezes tem uma festa lá na comunidade, tem um encontro de pastoral lá na nossa paróquia, e a gente não faz muito assim a separação dos resíduos que precisam, enfim, ser dado os devidos destinos. Então são nesses pequenos gestos que nós vamos também criando uma cultura, né, dessa ecologia integral, desse cuidado com a nossa casa comum. E também a comunidade é um espaço privilegiado, não é, de educação, de formação das pessoas. Então, por que não implantar em cada comunidade, em cada paróquia da nossa diocese, uma política? Não é uma política de destino dos resíduos que nós produzimos. Isso começa até pela própria reunião da sua pastoral, pelo encontro que vai ser promovido lá na sua comunidade. Como é que a gente pensa? Acabou o encontro e aí? Foi produzido esses resíduos. Como que a gente lida com isso? É também uma importante contribuição daquilo que a gente pode fazer a partir da nossa própria realidade, eu e minha comunidade. Outro ponto ia ser apresentado, né? Nós citamos em algum momento da nossa fala toda esta questão do esgotamento sanitário, que na nossa região é um desafio grande a ser vencido, e o Brasil está aí se colocando aí para o início da década de 30 poder ter uma universalidade tanto do acesso à água potável, mas também do tratamento, né, do esgoto, né, produzido também pelas residências, empresas. Tem um grande desafio aí pela frente. E olhando para a sua comunidade, como é que está esse tema do esgotamento sanitário, que é um grande desafio ainda a ser vencido no nosso país e também nos municípios, de modo geral? Existe, de fato, a ligação adequada, correta na rede de condução, né, do esgotamento para que
haja o tratamento disto, existe em cada uma das 500 comunidades da nossa diocese, especialmente aquelas que não têm ainda a rede coletora, não é, do esgoto instalada e que conduz lá para as estações de tratamento. Existe a fossa-filtro instalada conforme as normativas aí propostas por cada município. Quem sabe possa ser, olha, o grande gesto concreto, até para conscientizar também cada um dos fiéis, cada uma das pessoas, né, que vivem, que celebram a fé na comunidade, sobre a importância também deste cuidado com o destino correto do esgoto produzido também nos nossos espaços, nos nossos ambientes. E outra iniciativa importante que nós não podemos deixar de lado são as celebrações que nós podemos também ter presente ao longo do ano. Por exemplo, no mês de maio, dia 25 de maio, vai completar os 10 anos da Laudato Si e vai ter a Semana Laudato Si de 18 a 25 de maio. Por que não? Um momento de celebração, de estudo, de reflexão e de tomada de pontos concretos lá para a sua comunidade, levar isso também para a sua família a partir da celebração da Semana Laudato Si. Também a iniciativa do Junho Verde, né? Temos aí tantos meses temáticos, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, e também essa iniciativa da nossa Conferência Episcopal, né? A Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB, e que, aprovada em projeto de lei federal, foi instituído o Junho Verde para ser também um mês temático onde se possa trabalhar esses temas, vamos assim dizer, ligados à emergência climática. Não esqueçamos também da celebração do Dia de Oração, o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. E quando que é isso, padre? Dia 1º de setembro. Olha quanta coisa bacana também pode ser feito nesse dia. Então, tá vendo, gente? O tema da ecologia integral, da atenção com a emergência climática, não é só agora na quaresma, não. Pode ser vivido isso em cada comunidade, você junto com a sua família, ao longo de todo esse ano nessas iniciativas, mas que isso vá sendo incorporado e se torne um hábito da nossa vida, nesse novo modo de olhar e de viver, em prol do cuidado com a casa comum. E esse grande acontecimento que nós vamos ter no Brasil, a COP30, já tão falada há algum tempo nos meios de comunicação, certamente na nossa diocese nós vamos ter um momento de reflexão para nos prepararmos também para esse grande evento que vai acontecer do dia 10 a 21 de novembro, onde importantes decisões em nível mundial são tomadas, iniciativas são apresentadas em vista do cuidado da nossa casa comum. E sem esquecer do Dia da Árvore, né, com distribuição de mudas, plantio também de mudas, de árvores, e de preferência árvores nativas próprias que são aqui da nossa região, da nossa diocese, a celebração do Dia da Água, enfim, são vários momentos que podem ser utilizados também para a tomada de conscientização. E por fim, não menos importante, a sua participação concreta na coleta da campanha da fraternidade, que sempre acontece no final de semana do Domingo de Ramos. Este ano não vai ser diferente, e a sua contribuição vai ajudar a realização de vários projetos sociais na nossa arquidiocese e também a ajudar a ADPROS, em conjunto com a nossa arquidiocese, a dar início a uma iniciativa bem bacana que, quem sabe, depois possa ser reproduzida nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Um espaço onde a gente vai poder fazer toda uma logística de recepção de óleo de cozinha e juntos, né, em equipe, enfim, nesse espaço, podermos ter ali uma pequena fábrica de sabão, de detergente, para que também a gente possa atender as famílias assistidas pelas ações sociais de nossas paróquias, de um lado, e de outro também colaborar nessa questão do destino correto do óleo de cozinha, que é um grande causador de poluição das nossas águas. Assim, gente, vamos vivendo essa campanha da fraternidade e que ela possa não só ficar na quaresma,
mas que ela possa ser vivida ao longo de todo esse ano e trazer abundantes frutos para esta nova maneira de ver e de se relacionar com a nossa casa comum, o planeta Terra.